mais uma vez estamos aqui hoje, né, para falar sobre a oração, né? Essa prática quaresmal, né, muito importante e que nós precisamos saber do que significa essa oração. A oração, ou prece, ou reza, ela sempre foi dirigida a Deus, né, ou a um ser espiritual em todas as religiões. Então, todas as religiões têm essa relação com o divino, né? Então, trata-se de um ato religioso, no qual o homem procura manter uma ligação com os seres divinos, através de quê? Súplicas, ações de graça, louvor, adoração, entre outros propósitos. A oração pode ser feita de forma individual ou em grupo, em meio público ou privado. Também pode seguir um modelo formal ou ser feita de forma espontânea. Isso é oração. E no cristianismo, qual é a oração perfeita no cristianismo? O Pai Nosso, não é? Ou a oração do Senhor, que muitos chamam, né? Ela está na Bíblia, ela está no Novo Testamento, e a principal característica dessa oração, porque foi ensinada por Jesus Cristo. Para quê? Como modelo de orientação para os apóstolos e discípulos. Eu sou discípulo, você também. Então, nós temos que começar pelo Pai Nosso, tá? A oração é um diálogo com Deus, tá? Isso significa que orar é basicamente falar com Deus. Se Deus fala conosco através da Sagrada Escritura, nós falamos com Ele através da oração. Simples assim, não é? A oração é uma parte fundamental do nosso relacionamento com o Senhor. Através da oração, sobre a base dos méritos de Cristo, nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus. O verdadeiro cristão entende que a oração deve ser uma prática constante durante toda a sua vida. Então, eu não posso dizer, hoje eu vou falar com Deus, e daqui a um mês, o mês passado eu falei com Deus. Não é isso. É todo dia, é toda hora. Não é? Estamos na quaresma, né? E é um tempo propício para as práticas quaresmais, né? Que nós conhecemos muito o jejum, a oração e a caridade. Então, sempre tem o começo, e o começo sempre virá pela oração. E o que a Sagrada Escritura diz sobre a oração? Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, nós vamos ver que desde o livro do Gênesis, destaca sempre a importância da oração. Então, nós lemos que o Senhor é invocado, né, para a descendência de Sete. Então, isso está em Gênesis 4, 26. E todo esse padrão de oração, ele tem uma narrativa e ele vai numa crescente, até quando chega a oração dos santos, que sobe com incenso diante do trono de Deus, que é o Apocalipse 5:8. Então, minha gente, desde o Gênesis ao Apocalipse, a oração sempre teve a sua importância, tá? A Bíblia não traz um regulamento acerca da postura física específica que deve ser adotada para a oração, né? Não tem. Nos tempos bíblicos, a maioria das orações eram feitas de pé. Mas em outras ocasiões também eram ajoelhadas, prostradas, com as mãos estendidas, levantadas. Isso vocês vão ver nos livros dos Reis, Salmos, Isaías, Daniel, tá? Mas a Bíblia não procura colocar ênfase na regulamentação de uma postura física para a oração. Por outro lado, ela enfatiza qual deve ser o espírito correto para orar. Claro, minha gente, né? Então, como você vai orar? Deve ser feita essa oração, deve ser feita, antes de tudo, com fé. Claro, porque se orar é falar com Deus, obviamente
é necessário que haja o quê? Fé e confiança, não é? E aí eu só posso dizer o quê? Fé e confiança em Deus. Por parte de quem? Daquele que ora. Ora, se eu sei que não vai dar certo, se eu sei que não vou ser atendido, eu vou orar por quê? Não é? Então, a oração correta também não há espaço para hipocrisia e soberba. Na verdade, a genuína oração a Deus exige o quê? Humildade, sinceridade, consciência do pecado e entendimento acerca de quê? Da grandeza e da santidade de Deus. Isso é que nós vamos ver na parábola do fariseu e do publicano, né, que está em Lucas 18, de 9 a 14. A Bíblia também diz que a oração deve ser fervorosa e perseverante, né? Então, gente, orar é todo dia, orar é em todos os momentos, não é? Deus está em todos os lugares, como dizia minha amiga Santa Teresa d'Ávila, né? Deus está entre as panelas, está no nosso dia a dia. Então, esse orar tem que estar também voltado para isso, né? Também através da oração é que podemos vencer o quê? As tentações, não é? As inclinações pecaminosas de nossa carne, porque nós trazemos essas inclinações, tá? E Jesus ensina que é pela oração que podemos o quê? Rogar ao Pai para que não venhamos cair em tentação. Isso está em Mateus 6,4, que é a oração do Pai Nosso, não é? Não podemos orar a Deus confiando nas nossas próprias qualidades, mas devemos orar a Deus confiando nos méritos de Jesus. O Novo Testamento, temos em Jesus nosso maior exemplo de oração. Jesus definitivamente passou a sua vida terrena, não é? Em oração. Jesus parava, subia, ficava no deserto, ele fazia tudo, ele estava em oração. No final do seu dia, ele ia para orar, não é? Jesus se preocupou em ensinar a orar. Até mesmo na cruz ele orou, né? Ele ora o Salmo 22, né? Então, minha gente, o que me chama a atenção é em Mateus 6,6, que diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Então, minha gente, o quarto, isso eu já falei várias vezes para algumas amigas, é o lugar do segredo, é o lugar da intimidade, é o lugar da comunhão. Então, quando a palavra diz: entra no teu quarto e fecha a porta, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, vamos ficar a sós, vamos deixar para o lado de fora o mundo, os problemas, as distrações e vamos ter intimidade. Aí, veja bem, o que é ter intimidade? É você falar aquilo que precisa ser falado, é você abrir o seu coração e não ter vergonha de Jesus. Isso é ter uma intimidade, porque você não faz isso com ninguém. Você tem dificuldade de falar isso numa confissão, mas quando você fala primeiramente para Jesus, aquilo mesmo, faça essa experiência. Aquilo se torna algo em que você tem coragem de falar para Jesus em confissão. É interessante isso, tá? E é aí que nós vemos a comunhão. Porque quando você abre o seu coração para Jesus, você encontra uma paz tamanha que aí aquilo te acalma, aquilo te revigora, aquilo te coloca no eixo, no prumo, te coloca a caminho. Por isso é que a oração é importante. Não é que você diga: eu não sei orar fazendo isso, Regina, mas entra no quarto, começa pelo seu terço, e na metade do terço você diz: Senhor, veja como eu estou, olha como está a minha vida, não é? É assim.
O mundo de hoje despreza o segredo, né? Por quê? Porque tudo é exposto, né? A gente coloca tudo na internet, a gente coloca tudo, a nossa vida, a nossa família, não é? Então, esse segredo que você tem, só você tem, porque o resto todo mundo já conhece. Mas tem algo em você que aquilo é que te martiriza. E é aquilo que você precisa conversar com o Senhor, para que Ele te dê força para você tirar isso do seu coração. Em João 15,15, Jesus não nos chama mais de servos, mas sim de amigos. Por quê? Porque o amigo conhece o outro. E isso é o que acontece quando nos tornamos amigos de Deus, amigos de Jesus. Essa intimidade. E como é que eu consigo isso, Regina? Através da oração. Não tem outro jeito. A amizade de Deus não é cumprir tarefas. Isso é coisa de servo. Ah, então vou cumprir tarefas. Isso é coisa de servo. Você é amigo. Você é para conversar. Não é? Coloque-se como Maria, Marta e Maria. Coloque-se nos pés dele. Sabe? Sente-se no chão do seu quarto e pense que Jesus está sentado numa cadeira e você fica aos pés. Deus quer ter com você, né, essa amizade. Ele precisa dessa amizade. Deus está te chamando para voltar para o quarto, para que você possa abrir o seu coração, né, e se mostrar como você realmente é. Não importa quão simples será a sua oração hoje. Santa Teresa d'Ávila dizia que a oração é um trato de amizade com Deus. Então é um trato, ele faz um trato de amizade com você. A intimidade é uma flor que precisa ser regada para que não ela morre, não é? E como é que eu faço para que ela não morra? Com a oração. A oração, minha gente, é a chave que abre o nosso coração para Deus. Tá bom, minha gente? Que possamos entender o verdadeiro valor da oração, que nós possamos realmente, a partir de hoje, ver que a nossa oração tem um horário, um lugar, um momento certo para isso, né? E que nós nunca deixemos de rezar para Deus e para todas as pessoas. Amém? Tchau, tchau. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, tchau.